Bom dia, Tudo certo? graças a Deus, tudo certo? Entrando a galera aqui agora, 7h29. Nossa, Bom dia, pessoal. tirando esse negócio do carro, meu. Nossa, é verdade, você falou, né? Hoje o Hum. guincho chega aí às 8. Daqui a pouco tá aí, pra levar o carro pra lá. Hoje seremos pontuais. Maravilha. Bom, 7h30 aqui, já vou dar a abertura na nossa leitura, mais um dia. Hoje é o 9º dia do Clube da Leitura. Estamos aqui com o livro A Coragem de Não Agradar, os autores Ishiro Kishima e Fumitaki Koga. A gente leu na semana passada, sexta-feira, os capítulos Como Separar Tarefas, Descarte as Tarefas das Outras Pessoas, Como Se Livrar de Problemas de Relacionamentos Interpessoais e Corte, o Nó Górdio. Daremos continuidade hoje a partir da página 144 e iniciaremos a nossa leitura em O Desejo de Reconhecimento, o Escraviza. Bom, ótima leitura a todos. Hoje quem me acompanha é o William Alexandrino, amanhã será também, na quarta teremos a Margot, e na quinta e sexta teremos o Rick. Deixamos a semana organizada. Vamos lá, sem mais, boa leitura para todos. O desejo de reconhecimento o escraviza. Estou insatisfeito há séculos. Os adultos dizem aos jovens: faça algo que você gosta de fazer. Dizem isso com um sorriso no rosto, como se de fato entendessem as pessoas, como se estivessem do lado dos jovens. Mas é tudo da boca para fora, e eles só dizem isso porque não conhecem esses jovens de verdade. Por isso estão completamente livres de qualquer responsabilidade. Aí, pais e professores dizem: entre em tal faculdade e procure uma profissão estável. Esse conselho concreto e desinteressante não é uma simples intervenção. Na verdade, eles estão tentando cumprir suas responsabilidades. Como estamos intimamente ligados a eles e eles estão preocupados com o nosso futuro, não podem dizer coisas irresponsáveis como: faça o que lhes dê prazer. Tenho certeza de que você também adotaria essa fachada compreensiva e me diria: por favor, faça algo que lhe dê prazer. Mas não vou acreditar nesse conselho. É completamente irresponsável e parece que o adulto fala como se não fosse nada demais, como se estivesse tirando uma largata da sua roupa. Mas, se o mundo esmagar a lagarta, ele vai dizer: não é minha tarefa, e se afastar, como se nem fosse com ele. Bela separação de tarefas, seu monstro. Nossa, você está descontrolando. Então, em outras palavras, você está dizendo que quer que alguém intervenha até certo ponto? Que quer que outra pessoa decida seu caminho? Talvez eu queira. É o seguinte: não é tão difícil julgar o que os outros esperam de você, ou que tipo de papel está sendo exigido de você. Viver como você gosta, por outro lado, é extremamente difícil. O que você deseja, o que você quer se tornar, que tipo de vida pretende viver. Nem sempre se tem uma ideia tão concreta das coisas. Achar que todos têm sonhos e objetivos claros é um erro grave, não sabe disso? Talvez seja mais fácil viver satisfazendo as expectativas alheias, porque assim você confia a própria vida a elas. Por exemplo, imagine uma pessoa que segue o caminho traçado pelos pais. Mesmo que discorde de muitas coisas, ela não vai perder o rumo enquanto permanecer na trilha. Mas se estiver decidindo o caminho por conta própria, é natural que se perca às vezes. A pessoa que se depara com a barreira do como se deve viver. Por isso estou buscando o reconhecimento dos outros. Você estava falando sobre Deus antes, e se ainda vivêssemos na época em que as pessoas acreditavam em Deus, talvez a máxima de que Deus está vendo poderia servir de critério para a autodisciplina. Se Deus desse o devido reconhecimento, talvez elas nem precisassem do reconhecimento alheio. Mas essa época se encerrou faz tempo. E, nesse caso, elas não têm alternativa senão de se disciplinar com base no fato de que outras pessoas estão observando, aspirar o reconhecimento dos outros e viver uma vida honesta. Os olhos das outras pessoas são meu guia. Devemos escolher o reconhecimento alheio ou o caminho da liberdade sem reconhecimento?
Esta é uma questão importante. Vamos pensar nela juntos. Se você escolhe viver de acordo com o direcionamento dos outros, está sempre tentando avaliar os sentimentos das outras pessoas e preocupado com a visão que elas têm de você. Você vive para realizar desejos alheios. Sim, pode haver sinais guiando você pelo caminho, mas essa não é uma forma livre de viver. Por que você escolhe viver com tão pouca liberdade? Você usa o termo desejo de reconhecimento, mas o que está realmente dizendo é que não quer ser detestado por ninguém. E quem quer? Não existe ninguém em lugar algum que chegaria ao ponto de querer ser detestado. Sim, é verdade que não existe ninguém que queira ser detestado, mas reflita. O que você deve fazer para não ser detestado por ninguém? Só existe uma resposta: estar sempre avaliando os sentimentos das outras pessoas e jurando fidelidade a todas elas. Se existem 10 pessoas, você precisa jurar fidelidade às 10. Quando alguém faz isso, consegue não ser detestado por ninguém, temporariamente. Mas aí surge uma grande contradição. Você jura fidelidade às 10 pessoas porque tem o desejo sincero de agradar todas elas. É como um político populista que começou a fazer promessas impossíveis e a aceitar responsabilidades que não cabem a ele. Naturalmente, as mentiras acabam sendo reveladas em pouco tempo. Ele perde a confiança das pessoas e transforma a vida num grande sofrimento. É claro que a atenção de viver mentindo gera todo tipo de consequência. Entenda, se alguém vive para satisfazer as expectativas alheias e confia a vida aos outros, está mentindo para si e estendendo a mentira para incluir as pessoas à sua volta. Então você deve ser egocêntrico e viver a vida do jeito que quiser, sem se preocupar em agradar ninguém? Separar as tarefas não é uma atitude egocêntrica. Por outro lado, intervir nas tarefas alheias é uma forma egocêntrica de pensar. Os pais forçam os filhos a estudar, se metem na vida deles e dão palpite, até na hora que escolherem com quem vão se casar. Isso sim é egocentrismo. Então o filho pode ignorar as intenções dos pais e viver como bem entende? Não existe razão alguma para o indivíduo não viver a vida como gosta. Além de niilista, você é anarquista e hedonista. Estou me segurando aqui para não cair na gargalhada. Um adulto que escolheu uma vida com pouca liberdade, ao ver um jovem vivendo livremente o aqui e agora, criticam e chamam de hedonista. Claro que esta é uma mentira da vida que o adulto conta para aceitar sua vida sem liberdade. O adulto que escolheu a verdadeira liberdade não fará esse tipo de comentário. Em vez disso, vai incentivar a vontade de ser livre. Tudo bem. Então o que você está sustentando é que a questão aqui é liberdade, certo? Vamos ao ponto principal. Você vem usando a palavra liberdade o tempo inteiro. Mas o que liberdade significa para você? O que é a verdadeira liberdade? Você reconheceu que não quer ser detestado por ninguém e disse: não existe ninguém, em lugar algum, que chegaria ao ponto de querer ser detestado. Certo. Penso do mesmo modo. Eu não tenho nenhum desejo de ser detestado. Eu diria que ninguém chegaria ao ponto de querer ser detestado. É um bom insight. Agradar os outros é um desejo universal. Mesmo assim, independentemente dos nossos esforços, existem pessoas que não gostam de mim, pessoas que não gostam de você. Isso também é um fato. Quando você é detestado ou sente que é detestado por alguém, que estado mental isso provoca? Resumindo, fico bem angustiado. Tento imaginar por que não gostam de mim e o que eu fiz ou disse que possa ter sido ofensivo. Penso que deveria ter interagido com a pessoa de outra forma. Fico morrendo de remorso e culpa. Para nós, seres humanos, querer agradar é um desejo totalmente natural, um impulso. Kant, o gigante da filosofia moderna, chamou esse desejo de inclinação. Inclinação? Sim, são os desejos instintivos, os desejos impulsivos. Se alguém disser que viver como uma pedra rolando morro abaixo, de modo que as inclinações, desejos ou impulsos assumam o controle à vontade,
é liberdade. Está equivocado. Viver desse jeito é apenas ser escravo de seus desejos e impulsos. A verdadeira liberdade é similar à atitude de empurrar morro acima a pedra que despencou. Como assim? A pedra não tem poder. Quando começa a rolar morro abaixo, continua rolando, até que não esteja mais sob efeito das leis naturais da gravidade e da inércia. Mas nós não somos pedras. Somos seres capazes de resistir à inclinação. Podemos deter a queda do eu e subir o morro. O desejo de reconhecimento provavelmente é natural. Assim, você vai continuar rolando morro abaixo para obter reconhecimento dos outros? Vai continuar rolando e se desgastando até ficar com uma superfície uniforme? Quando tudo que resta é uma bolinha redonda, esse é o seu verdadeiro eu? Não pode ser. Você está dizendo que resistir aos nossos instintos e impulsos é liberdade? Como já afirmei várias vezes, na psicologia adleriana, pensamos que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Em outras palavras, buscamos nos libertar dos relacionamentos. Queremos ser livres deles. Porém, é absolutamente impossível viver sozinho no universo. Com base no que já discutimos, nossa conclusão sobre o que é liberdade deveria estar clara. Qual é? Resumindo, liberdade é ser detestado por outras pessoas. Hã? Como assim? Ser detestado prova que você está exercendo sua liberdade e vivendo em liberdade. É sinal de que está vivendo de acordo com os próprios princípios. Mas Claro que ser detestado é angustiante. O ideal é viver sem ser detestado por ninguém. As pessoas querem satisfazer o desejo de reconhecimento. Mas quando você se comporta de forma a agradar todo mundo, passa a viver sem liberdade. Isso também é impossível. Exercer a liberdade tem um preço. E o preço da liberdade nos relacionamentos interpessoais é desagradar algumas pessoas. não, isso está totalmente errado. Isso não pode ser chamado de liberdade. É uma forma diabólica de pensar para induzir as pessoas a fazer o mal. Você provavelmente vem pensando na liberdade como libertação das instituições. Que romper com o seu lar, sua escola, sua empresa ou sua nação é liberdade. Mas se você rompe com a instituição, por exemplo, não consegue alcançar a verdadeira liberdade. A não ser que pare de se preocupar com os julgamentos das outras pessoas. Não tenha medo de ser detestado e pague o preço de talvez nunca alcançar reconhecimento. Você não conseguirá seguir sua própria forma de viver. Em outras palavras, não conseguirá ser livre. Ser detestado por outras pessoas. É isso que você está dizendo? O que estou dizendo é: não tenha medo de ser detestado. Mas isso. Não estou dizendo que você deve viver para ser detestado. Nem estou recomendando que pratique o mal. Por favor, não entenda assim. Então, vamos mudar a pergunta. As pessoas conseguem suportar o peso da liberdade? São tão fortes assim? Alguém consegue se tornar tão rebelde e arrogante a ponto de não se importar se for detestado pelos próprios pais? Você não se prepara para ser arrogante, nem se torna arrogante. Apenas separa tarefas. Pode haver uma pessoa que não simpatize com você, mas isso não é tarefa sua. E repetindo, pensar coisas como ele deveria gostar de mim, ou fiz de tudo, portanto é estranho que ele não goste de mim, é a forma de pensamento orientada para a recompensa de ter intervindo na tarefa da outra pessoa. Vá em frente, sem medo da possibilidade de ser detestado. Não viva como se estivesse rolando morro abaixo, e sim subindo a ladeira. Nisso consiste a liberdade do ser humano. Vamos supor que eu tenha duas opções à minha frente. Uma vida em que todas as pessoas gostem de mim e outra em que algumas me detestem. E tivesse que escolher uma. Eu escolheria a segunda, sem pestanejar. Antes de me preocupar com o que os outros pensam de mim, quero seguir com o meu próprio ser. Ou seja,
Quero viver em liberdade. Você é livre agora? Sim, sou livre. Você não quer ser detestado, mas não se importa caso seja. É isso aí. Eu não quero ser detestado, provavelmente é minha tarefa. Mas se fulano me detesta ou não, isso é a tarefa dele. Eu não estou aqui para agradá-lo. Se uma pessoa não simpatiza comigo, eu posso intervir. Claro que você faz a sua parte, mas se o outro faz a dele ou não, isso não diz respeito a você. Uma conclusão e tanto. A coragem de ser feliz também inclui a coragem de ser detestado e de agir sem se preocupar em satisfazer as expectativas dos outros. Quando você adquire essa coragem, seus relacionamentos ganham uma nova leveza. Você dá as cartas nos relacionamentos interpessoais. Bem, eu nunca imaginaria que visitaria um filósofo para ouvir que devo ser detestado. Sei muito bem que engolir essa ideia não é nada fácil. Provavelmente você vai levar um tempo para mastigar e digerir. Se continuarmos avançando nesse tema hoje, acho que você não vai conseguir memorizar. Por isso, proponho conversar com você sobre outra coisa. Uma questão pessoal relacionada à separação de tarefas. E depois encerrar por hoje. Tudo bem. O assunto sobre o qual eu quero falar também tem a ver com os relacionamentos com os pais. O relacionamento com meu pai sempre foi instável, mesmo quando eu era criança. Minha mãe morreu quando eu tinha 20 anos, sem que jamais tivéssemos nos envolvido em uma conversa de verdade. E depois disso, o relacionamento com meu pai ficou cada vez mais tenso. Até que encontrei a psicologia individual e entendi as ideias de Adler. Por que você tinha um relacionamento ruim com seu pai? O que trago na lembrança é a imagem de uma época em que ele batia em mim. Eu não me recordo do que eu fazia para provocar essa reação. Só me lembro de me esconder sob uma mesa, tentando ficar a salvo. Mas ele me puxava e me batia forte. Isso aconteceu várias vezes. O medo se tornou um trauma. Acho que até conhecer a psicologia adleriana era assim que eu pensava. Porque meu pai era uma pessoa melancólica, taciturna. Mas se eu penso, ele me batia, por isso o nosso relacionamento ficou ruim, eu estou recorrendo à etiologia freudiana. A posição teleológica adleriana inverte completamente a interpretação de causa e efeito. Ou seja, eu trouxe à tona a lembrança de ter sido espancado porque eu não quero que o relacionamento com meu pai melhore. Então, primeiro você tinha a meta de não querer que o relacionamento com seu pai melhorasse e não querer consertar as coisas entre vocês. Isso. Para mim, foi mais conveniente não consertar o relacionamento com meu pai. Eu poderia usar meu pai como uma desculpa para o fato da vida não andar bem. Para mim, aquilo foi uma virtude. Além disso, eu estava me vingando de um pai autoritário. Era exatamente sobre isso que eu queria perguntar. Você inverteu a causa e o efeito. Ou seja, foi capaz de analisar e dizer: não é porque meu pai me batia que eu tenho um mau relacionamento com ele. Na verdade, eu trouxe à tona a lembrança das surras, porque não quero que nosso relacionamento melhore. Mas então eu pergunto: em que isso muda as coisas? Não muda o fato de você ter sido espancado na infância, certo? Pode-se pensar que é uma carta de relacionamento interpessoal, enquanto uso a etiologia para pensar. Tenho um relacionamento ruim com meu pai porque ele me batia. Não vou conseguir solucionar o problema. Mas se eu pensar, eu trouxe à tona a lembrança de ser espancado porque não quero que o relacionamento com meu pai melhore, eu estarei segurando a carta de consertar relacionamentos. Porque mudando a meta, eu consigo consertar tudo. Isso realmente conserta as coisas? Claro, Tenho minhas dúvidas se você sente isso do fundo do coração. Eu entendo a teoria, mas o sentimento não me parece certo. aí entra a separação das tarefas. Meu pai e eu, de fato, tivemos um relacionamento complicado. Ele era teimoso e nunca imaginei que meus sentimentos pudessem mudar facilmente. Além disso, havia uma grande possibilidade
de ele ter esquecido as surras. Porém, na época em que tomei minha resolução de consertar o relacionamento, não me importava qual estilo de vida meu pai tinha, o que ele pensava de mim ou o tipo de atitude que poderia adotar em reação à minha abordagem. Na verdade, esses fatores não tinham a menor importância. Mesmo que ele não tivesse disposto a consertar o relacionamento, eu não me importava. A questão era se eu resolveria ou não seguir em frente com isso. Se eu daria as cartas do relacionamento. Você dá as cartas do relacionamento? Sim, muitas pessoas acreditam que o outro é quem dá as cartas do relacionamento. Por isso pensam, como tal pessoa se sente em relação a mim? Com isso, acabam vivendo para satisfazer os desejos alheios. Mas quando compreendem a separação das tarefas, percebem que elas é que dão. Esta é uma forma nova de pensar. Então, a partir da sua mudança, seu pai mudou também. Eu não mudei para mudar meu pai. É uma ideia errônea tentar manipular outra pessoa. Ainda que eu mude, sou apenas eu quem muda. Não sei que resultado isso vai causar no outro, e não posso participar desse aspecto. Claro que há ocasiões em que, junto com a minha mudança, e não devido à minha mudança, a outra pessoa também muda. Em muitos casos, a pessoa não terá opção se não mudar. Mas essa não é a meta. E é bem possível que a outra pessoa não mude. De qualquer modo, mudar sua conduta para manipular outra pessoa é claramente uma forma errada de pensar. Não se deve manipular outras pessoas e a manipulação não pode ocorrer. Quando falamos de relacionamentos, parece que sempre vem à mente o relacionamento entre duas pessoas ou o nosso relacionamento com o grupo. Mas a verdade é que seu primeiro relacionamento é com você mesmo. Quando se está preso ao desejo de reconhecimento, as cartas do relacionamento estão sempre nas mãos dos outros. Você oferece as cartas da vida a outra pessoa ou prefere segurá-las? Em casa, reflita mais um pouco sobre as ideias de separação de tarefas e de liberdade. Eu estarei aqui, aguardando você. Tudo bem, vou pensar sobre elas. Ótimo, então. Tem mais uma coisa que eu gostaria de perguntar. O quê? No fim das contas, você conseguiu corrigir seu relacionamento com seu pai? Sim, claro, claro que sim. Meu pai adoeceu e nos últimos anos de sua vida, eu e minha família tivemos que cuidar dele. Um dia, quando eu estava cuidando dele, como de costume, meu pai disse: Obrigado. Eu não sabia que essa palavra fazia parte do vocabulário dele. Fiquei espantado e me senti grato por todos os dias que haviam decorrido. Durante os longos anos que passei cuidando dele, eu tinha tentado de tudo. Quer dizer, tinha me esforçado ao máximo para mostrar a oportunidade ao meu pai. E no fim, ele aceitou. Bem, muito obrigado. Eu voltarei no mesmo horário. Eu que agradeço. Eu gostei muito da sua visita. A quarta noite. Onde fica o centro do mundo? Essa passou perto. Quase caí nessa história, pensou o jovem. Na semana seguinte, o jovem visitou o filósofo novamente e, com uma expressão irada, bateu na porta. A ideia de separar a tarefa é claramente útil. Você me convenceu da última vez, mas parece um modo de vida tão solitário. Separar as tarefas e aliviar a carga de seus relacionamentos é o mesmo que cortar os laços com outras pessoas. E, para piorar, você quer que eu seja detestado pelos outros? Se é isso que você chama de liberdade, eu prefiro não ser livre. Pessoal, amanhã continuaremos na página 160, Psicologia Individual e Holismo. Eu vou interromper a leitura por aqui, hoje, um pouquinho antes, às 7h55, principalmente para que a gente possa dar sequência a partir daí. Hoje, William, como mencionou ali no comecinho, ele tem um compromisso às 8 em ponto ali, que é inadiável.
Então, eu prefiro que a gente estabeleça por aqui e continue a partir da manhã na página 160, né? Psicologia individual e holismo. Então, amanhã continuaremos daqui. Pessoal, leitura rápida hoje, mas tem reflexões aí, e eu deixo aqui aberto para que vocês possam, nesses 5, 10 minutinhos aí, passar alguns insights ou reflexões que tiveram durante a nossa leitura. Quem quiser começar, levanta a mãozinha aqui e pode ir lá, fica à vontade. Eu vou começar falando por conta do timing. Acho que a primeira coisa que eu percebo agora, com mais de metade da leitura, é que os assuntos são altamente densos, as reflexões, né? Eu acho que agora eu estou até começando a entender um pouco, porque às vezes você propõe a percepção sobre o assunto e às vezes fica um breu aqui, porque de fato a gente é muito condicionado e acostumado, vamos dizer assim, com essa perspectiva mais freudiana, né? E observar ou perceber essa nova perspectiva de Adler é uma coisa, nossa, às vezes é até um pouco chocante, assim, para mim, sabe? Olha lá, a Adriana mandou aqui, pessoal, ótima semana a todos. Tenho que sair mais cedo por causa do trabalho. Beijo a todos. Um beijo, Adriana. Ótimo dia para você e uma ótima semana também. Deus abençoe você aí. Will, eu concordo. Ele começa a entrar numa raiz muito profunda ali, né, do que estamos acostumados a ser, né, ou que a gente dita como ser. Ser, né? E isso é reflexivo, de fato. Eu quero ouvir a reflexão da Margot, que está na fila, abriu aí, para ela ver da esfera psicóloga, como é que temos aí alguns insights. O seu som está mudo. Bom dia, bom Bom dia. dia. A minha reflexão é bem rápida. É que o preço da liberdade é desagradar as outras pessoas. Aqui tem uma linha tênue entre eu fazer o que eu quero, porque eu sou egoísta, né? E fazer o que eu também quero para agradar os outros e assim eu ter os meus ganhos secundários. Uma outra questão é, o meu comportamento ele pode ser uma vingança. Ou seja, ele é uma chave, é uma carta para consertar ou atrapalhar ou prejudicar os relacionamentos. E essa chave está conosco, olha que coisa maravilhosa. Ela é passível de ser colocada a nosso favor, mudando a meta, né? Mesmo que inconsciente, eu entrando em contato com isso, eu tenho a chave para mudar os relacionamentos. Essa é a minha reflexão. Perfeito insight. Fica aí. Perfeito insight. Deu um desfecho, né, da nossa leitura de hoje, porque é por aí, eu fico me indagando exatamente sobre isso, né? Como a gente pode lidar dessa forma sem que a gente, no caso aqui, ou seja arrogante ou egoísta, né? Porque cai realmente na posição de sermos egoístas, né? E aí isso é negativo, né? Positivo. Então, uma linha tênue, falou muito bem. Mas alguém gostaria de complementar com algum insight, alguma reflexão aqui para o nosso dia de hoje? Se sim, ou chatzinho aqui do lado, ou mãozinha. Não, hoje o pessoal está mais reflexivo. Segunda-feira, né, pessoal? Bom, turma, vamos lá. Vou deixar vocês aqui abertos, então, para o grupo aberto ali, para as nossas insights, nossas reflexões, que durante o dia a gente quiser posicionar, vai estar lá o grupo aberto. Mais uma vez, obrigado aqui por estarmos em comunhão, o dia 9, nono dia já da nossa leitura. Interrompemos aqui na página, como eu disse, 160. Continuamos a leitura amanhã, a partir das 7h30 da manhã até as 8 da manhã. E eu desejo para todos vocês uma ótima semana. Tchau, tchau, pessoal.